Graça e paz, meus irmãos. Iniciaremos hoje mais um Bênção, mais um devocional para a honra e glória do Senhor. Já estamos no 17º devocional do ano, ou seja, já passamos, 7 semanas, 17, na verdade, perdão, 17 semanas desse ano. E hoje nós iremos falar, meus irmãos, acerca de Filemão. Vamos ler essa carta, que tem somente um capítulo e 25 versículos. Eu não irei ler ela toda, mas eu gostaria de ler alguns versículos dela e, a partir disso, ter uma reflexão com vocês. Eu quero realmente meditar em cima dessa carta e trazer lições preciosas para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar antes de iniciar. Então, vamos começar, a nossa reflexão. Oremos. Senhor Deus Santo, diante de Ti, Papai, nós estamos agora e nós te agradecemos, ó Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão, pelo Senhor graciosamente, Pai, ter nos concedido, Pai, a bênção, Deus, de conhecer a Tua palavra, de entender sobre Ti. E nós te pedimos agora, Pai, mais uma vez, que o Senhor ilumine com o Teu Santo Espírito, Deus, as Escrituras, Deus, a Tua palavra, para que venhamos a conhecê-la mais, Pai, para que possamos contemplar cada vez mais o Senhor, Pai. E que assim, Pai, nós venhamos, através dessa reflexão, Pai, nos tornarmos cada vez mais iguais a Ti. É isso que eu te oro em Teu nome. Amém. Meus irmãos, vamos agora ler Filemão, mas antes de ler Filemão, eu gostaria de contextualizá-los. Eu gostaria de trazer explicar, o momento em que Filemão foi escrita e por que foi escrita. Primeiramente, essa carta foi escrita por Paulo. O destinatário é Filemão. E o assunto da carta é Paulo pedindo a Filemão para que ele recebesse um de seus escravos. Quem é esse escravo? Esse escravo se chama Onésimo. É interessante que Onésimo, esse nome, significa útil, significa proveitoso. E a gente vai ver na carta que Onésimo, na verdade, ele era inútil para Filemão e também para Paulo. Por quê? Porque ele prejudicou Filemão em algum momento. Onésimo era escravo de Filemão. E pelo que entendemos na carta, Onésimo prejudicou Filemão, quer seja traindo, quer roubando, não importa de que forma foi. E ele prejudicou e fugiu. E nessa fuga de Onésimo, Onésimo é preso e se encontra na prisão de Roma com Paulo. Então, toda essa carta está se baseando em Paulo escrevendo para Filemão, dizendo: Filemão, eu sei que Onésimo era um escravo teu e Onésimo te prejudicou. Mas olha só, Onésimo se encontrou comigo e ele se converteu ao cristianismo. Ele aceitou a fé em Cristo Jesus. Portanto, Filemão, ele agora é nosso irmão na fé. E a gente vai ler, a carta, o que Paulo pede a Filemão, do jeito que ele pede. Eu creio que será muito edificante para nós. E vamos ler primeiramente aqui o versículo 4. O versículo 4 até o versículo 7. Que aqui Paulo faz meio que uma descrição de Filemão. Ele elogia Filemão, ele glorifica a Deus por quem Filemão é. Então a gente compreende melhor quem Filemão é. Versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você, Filemão, nas minhas orações. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então aqui, meus irmãos, a gente percebe que Filemão, ele tinha um bom testemunho. A gente vê Paulo ouvindo falar da fé de Filemão em Cristo Jesus e do seu amor por todos os santos. Não somente isso, nós lemos também que Paulo ouviu falar de como Filemão, sabe, tem reanimado o coração dos santos, como ele está ali no serviço do evangelho. Então, Filemão, ele é um homem que não é somente cristão por falar, cristão por nome, mas um cristão genuíno, um cristão que ama os santos, que os ajuda, que os recebe em casa. A gente percebe aqui que Paulo, ele introduz falando o seguinte:
Versículo 1 e 2. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então, Filemão, ele havia cedido a sua casa para que uma igreja, né, para que ali o corpo de Cristo se reunisse. A gente percebe aqui que Filemão era um cristão genuíno. E Paulo, sendo o seu, digamos que líder, né, de alguma forma possuindo uma autoridade sobre Filemão, Paulo ele começa a escrever essa carta com o propósito de pedir algo a Filemão. A gente vai ver agora, a partir do versículo 8, que Paulo possui sim uma autoridade sobre Filemão, mas Paulo não se utiliza dessa autoridade. Versículo 8. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, Filemão, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor de meu filho, Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Então a gente percebe aqui que Paulo tinha sim uma autoridade sobre Filemão. Ele poderia mandar em Filemão, falar: Filemão, você tem que fazer isso, isso e aquilo, porque isso é certo. Você tem que fazer isso. Mas Paulo não faz dessa forma. Paulo apela pelo amor. Ele, ao invés de mandar, ele faz um apelo com base no amor. E esse apelo é em favor de Filemão, de Onésimo, perdão. Esse apelo é em favor de Onésimo, não por ele mesmo, mas em favor de outro. E quem é esse outro? Onésimo, como a gente percebe, é seu filho, que ele gerou enquanto estava preso. Então, Onésimo agora é um novo convertido, um cristão, um filho de Deus, que faz parte da família de Cristo, que Paulo gerou enquanto estava preso. Ou seja, Onésimo estava na prisão junto a ele. E, meus irmãos, isso tudo é tão interessante, porque aqui no versículo 11, vamos continuar lendo, ele era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. É muito engraçado que o nome Onésimo significa útil, significa proveitoso, mas por conta daquilo que Onésimo tinha feito, ele era inútil, tanto para Paulo quanto para Filemão. Mas agora ele é útil, não somente mais para Paulo, mas também para Filemão. Ele é útil para o reino. Ele é útil para a glória de Deus. Ele é útil para honrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, ele era inútil porque ele fazia coisas que desonravam o nosso Deus. Ele fazia coisas que ele estava morto em seus delitos e pecados. Ele não tinha consciência de Cristo Jesus, mas agora ele se converteu. O Espírito Santo habita em Onésimo e ele é o nosso irmão em Cristo. Então, Filemão, eu mando para você, versículo 12, né? Eu mando de volta para você como se fosse meu próprio coração. Paulo diz, né, que gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez, Filemão, ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que, para que você o tivesse de volta para sempre. Porque agora porque agora ele é o nosso irmão em Cristo. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Meus irmãos, aqui a gente percebe Paulo se colocando em intercessão em favor de Onésimo. A gente vê, né, que Onésimo, ele foi separado, né, de Filemão, e a gente percebe aqui, no versículo 15, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Então, olha só, Filemão, Onésimo, ele vacilou contigo, de certo. Eu compreendo isso, Filemão. Filemão, eu compreendo isso. Mas olha só, isso ocasionou na conversão de Onésimo. Onésimo agora não é mais talvez um salteador, um ladrão, um furtador. Onésimo agora é nosso irmão em Cristo. E ele está aqui na prisão comigo, Filemão. E eu te digo,
de meu próprio punho, que se Onésimo te prejudicou em alguma coisa, ponha na minha conta, eu mesmo pagarei. Portanto, Filemão, receba Onésimo, como se estivesse recebendo a mim, porque aqui eu estou intercedendo por ele. Meus irmãos, é muito engraçado ler essa carta e pensar que Jesus Cristo, diante de Deus Pai, ele intercedeu e intercede por nós. Nós éramos como Onésimo, meus irmãos. Éramos rebeldes, fugitivos. Tínhamos nos esquecido de quem era o nosso Deus, do que ele fez. De tudo isso nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas então, o nosso Senhor Jesus nos encontrou. E Jesus intercede por nós dizendo: se em algum momento eles, estamos falando da Igreja de Cristo, o prejudicou, se em algum momento houve um prejuízo, ponha na minha conta. Eu mesmo escrevo de próprio punho, eu pagarei. E isso Jesus fez na cruz. Ele não fala eu pagarei, tendo em mente que ele irá pagar, mas ele já pagou. Todos os pecados, toda a nossa dívida, ele já pagou e ele intercede por nós. E aqui a gente consegue perceber Paulo pondo em prática o evangelho. Paulo em nenhum momento precisou mencionar a cruz, precisou mencionar a morte de Cristo, a ressurreição, para mostrar que ele estava falando sobre o evangelho. Por quê? Por quê? Porque isso que é interessante, porque Paulo, ele está vivendo o evangelho. Paulo está vivendo o evangelho, meus irmãos. Ele está vivendo a misericórdia, a graça, o amor, a bondade e a justiça. Porque ele não fala para Filemão, tá tudo bem, Filemão. Não, não, ele fala, Filemão, olha só, eu compreendo que ele te prejudicou. Portanto, põe em minha própria conta. Isso é justo, eu pagarei a ti. Então, meus irmãos, tudo isso nos faz lembrar do evangelho de Cristo. E essa carta possui essa profundidade, meus irmãos. E ela nos confronta, porque o que Cristo fez por nós, nós podemos fazer pelo nosso irmão. Nós podemos fazer pelo nosso amiguinho aqui do nosso lado, aquele que nos ofendeu e nós estamos segurando o perdão, porque talvez nos vemos como melhor, sendo que nós não somos. Não somos nem um pouco. Meu irmão, se você se acha melhor que alguém, meu irmão, ponha ponha-se aos pés da cruz e contemple o teu Salvador morto por conta dos nossos pecados. Logo, você não é melhor que ninguém. Todos somos piores do que nada. Não merecíamos, mas Cristo fez por graça. E nós, através desse dom, dessa dádiva que Cristo fez por nós, e intercede ao Pai por nós tenhamos o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que ele mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo e encarnou-se, e tido em forma de homem, fez-se servo, humilhando a si mesmo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Paulo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 6, ou versículo 7 ou 8, que eu recitei aqui, ele nos encoraja a ser igual a Cristo. Ser um homem que se humilha e é misericordioso e gracioso para com os outros. E aqui é o que Paulo está sendo. Paulo não somente fala, Paulo não somente diz, olha só, você deve fazer isso e aquilo. Não, Paulo é. Imitai a mim como eu imito a Cristo. Que nós possamos, meus irmãos, sermos dessa forma, buscando ser igual a Cristo. E que isso que Paulo fez em favor de Onésimo, nós viemos a fazer em favor do nosso irmão, crendo que ele é o irmão em Cristo. Portanto, ele não é pior ou melhor que nós estamos nivelados, nós estamos todos aos pés da cruz. E que possamos interceder em favor do nosso irmão, de uma mesma forma, da mesma forma que Cristo intercede por nós. Que seja para nós um confronto e nos transforme. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agora, clamando ao nosso Senhor. E para encerrar esse momento, né, agradecendo a Ele. Oremos. Pai Santo, obrigado por tudo isso. Obrigado, meu Deus, por esse momento.
Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós e que o Senhor fale aos nossos corações. Que essa palavra, Pai, seja uma palavra, Pai, que nos transforme, que nos mude e que possamos, assim, através desse conhecimento, sermos cada vez mais igual a Ti. É isso que eu te oro em Teu nome, meu Senhor. Amém.